agora aqui no Bom Dia a gente fala sobre o acidente do início da semana na Lagoa da Conceição. Ontem a Prefeitura de Florianópolis aplicou uma multa de 15 milhões de reais contra a companhia por constatar um crime ambiental após o rompimento da lagoa artificial. Segundo a Floran, o rompimento da barragem de efluentes danificou as dunas e restingas no entorno da lagoa artificial, além, claro, da alteração na qualidade da água. O município, inclusive, contratou um laboratório para identificar que tipo de resíduos foram levados para dentro da Lagoa da Conceição. A Casan terá 20 dias para apresentar a defesa e 5 dias para o pagamento da multa com 30% de desconto em relação a esse valor estabelecido. E ontem o IMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, divulgou um laudo dos impactos do rompimento da lagoa artificial na balneabilidade na Lagoa da Conceição. Todos os pontos próximos ao extravasamento estão impróprios para o banho. A coleta foi feita na segunda e foi constatado grande índice de coliformes fecais, segundo o IMA. A Casan afirma que os efluentes da lagoa artificial eram todos tratados. E claro que uma das preocupações é justamente com a vida marinha que pode ser prejudicada na Lagoa da Conceição. Por isso, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, está fazendo uma análise ambiental para entender a real situação por lá. Um levantamento coordenado pelo Departamento de Botânica. Paulo Miller está no local, está na Lagoa da Conceição e acompanha, né, Paulo, um pouquinho desse trabalho que já começou agora às 7 horas e 5 minutinhos, é isso? Isso mesmo, Everine, já começou sim, viu? É uma análise independente justamente para verificar, né, quais foram os impactos desse rompimento dessa lagoa artificial da Casan aqui na Lagoa da Conceição, que tem uma vida marinha bastante rica e que agora pode ter sido realmente impactada por esse rompimento dessa lagoa. Está aqui com a gente o professor Paulo Horta, ele que é um dos coordenadores dessa análise, dessa pesquisa, né, professor? O que vocês já conseguiram identificar nesse primeiro momento? Eu sei que é muito preliminar ainda essa pergunta que eu estou lhe fazendo, mas visualmente a gente até estava aqui acompanhando antes de entrar no ar o trabalho de vocês e até o senhor pegou um animal marinho ali que a gente viu que ele já não está em condições normais de vida, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, o que nós observamos é de fato uma fauna e flora, né? Animais e plantas que foram impactados por um grande volume de água doce. Em primeiro lugar, esse grande volume de água doce provoca aquilo que nós podemos chamar de choque osmótico, ou seja, um grande impacto na saúde em função dessa variação do ambiente muito brusca. Então, os animais, por exemplo, eles ficam com esse aspecto desnorteado, né, com baixa capacidade de locomoção, procurando oxigênio, por exemplo. Vocês já encontraram animais mortos aqui que pode estar relacionado, professor, com esse rompimento? Infelizmente, nós encontramos invertebrados, que é siris e camarões e peixes, né? Uhum. As análises elas não começaram ainda desse material que vocês estão coletando aqui, né? Ou já começaram? Nós, por exemplo, temos alguns dados, os dados que são imediatos, né? São os dados de oxigênio dissolvido, mostram que nós estamos observando ainda níveis de oxigênio normais nos lugares que nós já conhecíamos, né? Então é importante destacar que de fato um acidente extraordinário que merece a atenção de toda a comunidade de Florianópolis e, por que não, de Santa Catarina. Por quê? Porque os seus impactos talvez maiores estarão da agora para frente. Como nós tivemos uma grande carga de matéria orgânica, no mínimo matéria orgânica, mas certamente nutrientes, né, fertilizantes que são impactantes, que são poluentes, que alteram o funcionamento dos organismos vivos, né? São tóxicos em alguns casos. Então, nós temos que observar da agora para frente, né? O monitoramento vai ser muito importante para termos a dimensão do impacto. Professor, a gente já tinha até conhecimento, inclusive de órgãos ambientais, do próprio Instituto do Meio Ambiente, de algumas áreas chamadas de zona morta aqui na Lagoa da Conceição, que são áreas onde realmente a vida marinha já não sobrevivia mais por conta do despejo de esgoto, né? Não tinha oxigênio. Isso pode acontecer agora de uma forma maior aqui na Lagoa da Conceição por conta desse acidente? Exatamente, essa é uma das hipóteses, infelizmente. A tendência é que com o aumento da disponibilidade de nutrientes, nós tenhamos uma explosão agora, uma grande floração, como nós dizemos na ciência, de algas, e essas algas devem aumentar a cobertura
na coluna d'água, diminuindo a disponibilidade de luz no fundo, e com isso acaba o oxigênio no fundo, o que é a zona morta, como você muito bem disse. O que nós devemos observar, portanto, é uma expansão dessa zona com baixo oxigênio. A gente conseguiu, graças à colônia de pescadores, um barco, e nós devemos estar caracterizando essa zona morta amanhã. O professor Alessandra com o professor Paulo Pagliozzi da oceanografia devem estar fazendo esse trabalho amanhã. Professor, a partir de quando que a gente vai ter uma análise, o resultado dessas análises que vocês estão começando a fazer aqui na Lagoa da Conceição, análises mais concretas, resultados mais concretos? Bom, os resultados, à medida que eles vão saindo, nós vamos tentar comunicar à sociedade com laudos, notas, como nós fizemos já anteontem, e também com lives num canal Ecoando Sustentabilidade no YouTube, para a gente manter a sociedade a par. Na segunda-feira que vem, nós devemos ter uma dessas primeiras lives para manter a sociedade a par. E a partir disso, acredito que em março nós já tenhamos uma noção das tendências de impacto concretas, ou seja, com os resultados já analisados, etc., para a gente ter quais os caminhos seguir, porque eu acho que isso é o mais importante, né, Paulo? Professor, rapidamente para a gente encerrar, o senhor falou de caminhos a seguir, né? Mas há o que se fazer nesse momento para a gente tentar minimizar os impactos negativos para a vida marinha? Isso é muito importante. Nós precisamos pegar as rédeas da situação e efetivamente evitar que os impactos se consolidem. Como? Nós podemos, por exemplo, fazer biorremediação, um tratamento que é o cultivo de algas, por exemplo, instalação de balsas. Nós podemos mitigar o problema. E à medida que isso acontece, nós podemos restaurar tudo aquilo que se perdeu. Não é tanto do ponto de vista humano, do ponto de vista ambiental, dos ambientes emersos daqui, das dunas, da Restinga, quanto do ambiente aquático, não é? Ou seja, hoje, com a Carol, nós estamos aqui exatamente tentando fazer os primeiros ensaios de transplante de organismos que podem ajudar nessa restauração. Ou seja, nós podemos remediar, nós podemos restaurar melhor, nós temos que remediar e temos que restaurar, é nossa obrigação ética e moral. Professor, a Eveline lá no estúdio, a apresentadora, ela quer fazer uma pergunta, eu vou repassar para o senhor. Eveline, pode falar que eu repasso a pergunta para o professor. Paulo, a gente acabou de dar uma nota do IMA aqui, falando que vários pontos estão impróprios para o banho, mas eu queria ouvir do professor qual é o risco. A gente está com muitos turistas visitando Florianópolis, moradores que às vezes vão até a Lagoa também tomar banho. Qual é o risco neste momento, nessa situação, de tomar banho na Lagoa da Conceição? Professor, o IMA, ele divulgou um relatório, ele adiantou um relatório de vulnerabilidade, vários pontos estão impróprios por conta dos pontos de extravasamento, né? Qual que é o risco de se tomar banho nesse momento na Lagoa da Conceição, já que a gente está com turistas na cidade também, né? É muito importante deixar isso claro, nós liberamos esse alerta já anteontem exatamente por isso. Por precaução, já deveria se evitar o contato primário. Nós temos a possibilidade de termos patógenos em concentrações elevadas, então são, por exemplo, uma indicação disso são as bactérias Escherichia coli, que é o que é quantificado para determinar a vulnerabilidade, mas nós podemos também ter vírus como da hepatite A. Então, de fato, o contato primário e agora depois desse resultado até o secundário deve ser evitado até que os novos laudos viabilizem eventuais usos desse ambiente, do ponto de vista da vulnerabilidade. Então, portanto, por agora, vamos deixar com que os institutos, o IMA, a Floran, a nossa universidade, né, que nós possamos produzir essa concatenação para acelerar ao máximo possível a recuperação desse ambiente, para que todos esses aspectos sociais e econômicos sejam mitigados e efetivamente sanados. Eu acho que isso a gente consegue fazer se a gente tiver união agora. Vamos olhar para frente. Professor, obrigado, viu? A gente vai continuar, claro, acompanhando o trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina. Só uma última informação também, Eveline, falar com a Câmara de Vereadores, né, montou uma comissão também, né, de vereadores para acompanhar toda essa situação que aconteceu aqui na Lagoa da Conceição. Fará com a Eveline. É bom lembrar que a própria Lagoa da Conceição já tem um histórico aí para banho, já, né, bem desconfiável, digamos assim, né? A gente sabe disso, mora aqui, conhece há muito tempo, agora então nem se fala, e o professor falou sobre precaução, é claro que sim, né? Nesse momento é a palavra, né? Tem que esperar aí os resultados, os laudos certinho, para depois, se for o caso, tomar outro tipo de medida. Obrigado, Paulo, pelas informações.